Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. Vamos começar? Abra o seu caderno de Geografia então, hein? Para o 7º ano, essa aula é sobre regionalizações brasileiras, baseada na seguinte habilidade: interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais com informações demográficas e econômicas do Brasil, os cartogramas, identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. Então, como vocês podem ver, estamos destacando que vamos trabalhar tanto com mapas temáticos. Os históricos nós já estamos trabalhando em outras aulas, hoje especificamente mais mapas atuais, tá? Além disso, vamos utilizar informações demográficas e econômicas do Brasil para a gente justamente entender esses padrões espaciais e trabalhar essas regionalizações e analogias da geografia brasileira. Então, na sequência, a proposta da aula é a seguinte: vamos compreender a região como uma importante categoria de análise geográfica. Vamos aprofundar essa ideia. Depois, conhecer diferentes critérios de regionalização do Brasil. Lembrando que a gente, desde o 4º, 5º ano do ensino fundamental, nós aprendemos que o Brasil tem 5 grandes regiões, as macro-regiões. Mas aqui, nessa aula, veremos que existem outras propostas de regionalizar o Brasil. E, em seguida, vamos identificar a relevância para cada proposta regional, pois, por mais diferentes que elas sejam entre si, elas têm relevâncias e diferentes objetivos quando nós as utilizamos. Então, para começar, o que é a região? A geografia, uma metodologia de trabalho que a gente faz, é reconhecer que o espaço geográfico, por ser o estudo da geografia, é muito amplo. Então, é interessante a gente propor essas categorias de análise do espaço, ou categorias espaciais geográficas. A região é uma delas. Lá no 6º ano, vocês estudaram, por exemplo, o lugar, que é o espaço de vivência, de memória. Aprofundamos sobre diferentes paisagens, o entendimento de diferentes componentes visuais do espaço. No começo desse ano também falamos sobre o território, que é outra categoria de análise, que nós vamos entender esse conflito do espaço pelo poder, que onde termina o território e começa o outro, ou onde há um conflito por porções do espaço, justamente por terem maior valor, por maior relevância, seja uma questão econômica, uma questão religiosa, E a região, o que significa isso? Regionalizar, quando a gente, então, agrupa porções do espaço, seguindo algum aspecto em comum. Então, a gente agrupa pelos aspectos em comum para se obter a região. A gente faz isso muito de maneira corriqueira no nosso dia a dia. Mas para a geografia, é importante a gente agrupar de maneira geral para que a gente consiga, então, ter noções para a gente se localizar, ou então para a gente conseguir planejar. Então, regionalizar, também a gente pode colocar uma outra palavra à frente, que é generalizar. Ou seja, de uma maneira geral, qual que é o nosso entendimento sobre aquele espaço. Mas existe, por exemplo, uma limitação quando a gente faz a generalização do espaço, pois a gente deixa de considerar as exceções desse espaço. Então, por exemplo, quando a gente tem um mapa temático, a gente tem, então, na verdade, uma regionalização. No ato de você colorir um mapa, você está regionalizando. Olha que interessante. Quando, por exemplo, a gente tem um mapa dos biomas do Brasil, aí a gente tem a floresta amazônica, Mata Atlântica, Pantanal, que está super famoso, Os pampas, o cerrado. Esses biomas, a gente tem uma noção que a gente começa a construir de onde estão esses biomas, já que a gente tem o hábito de colorir, ou então ler na legenda do mapa onde estão esses biomas, Então, nos aspectos naturais também, uma questão também sobre generalizar, é que a gente não considera normalmente o aspecto da humanização, da antropização, ou seja, a transformação do espaço pelo homem. Uma coisa é a gente ter onde, teoricamente, teríamos os biomas representados no mapa. Outra é, a gente tem um outro mapa,
da área que já foi transformada, antropizada, e que é onde temos remanescências, né, o que ainda resiste dos nossos espaços naturais. Outra forma também que a gente tem são as zonas climáticas, que a partir da latitude, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, quanto mais próximo dos polos, mais frio, a gente trabalha então com regiões, zonas. Zona é um sinônimo para região também. Né? Então, aqui no Brasil, né, desde a linha do Equador, a gente tem ao norte o clima equatorial, no Nordeste nós vamos ter o clima tropical semiárido, ao lado, né, mas na região central, nós vamos ter o clima tropical de altitude, ao longo do litoral também teremos o tropical de litorâneo, e ao sul do Trópico de Capricórnio nós teremos o clima subtropical. Estamos falando então de zonas climáticas. Mas existem oscilações, porque o clima tropical ele pode, por exemplo, modificar se chega uma massa de ar fria. Então não vai ser só a influência da radiação solar que vai dizer se vai ser com certeza um clima tropical ali, né? Então, e temos também os aspectos que o ser humano que mais vão fazer com que essa generalização fique mais complexa, porque estamos falando de manifestação de pessoas e padrões desse espaço a partir da representação de poder, principalmente o aspecto econômico que a gente vai perceber. Então, por exemplo, a gente pode regionalizar um mapa, ou então regionalizar uma cidade, entender onde começa, onde termina uma região, a partir dos setores econômicos, né? Ou então zona urbana, zona rural, sendo que hoje em dia a noção de urbano e rural são muito próximos, né? Que a gente fala da dicotomia do urbano e rural, na ideia de que ao mesmo tempo que a gente olha para o campo, a gente vê mecanização, a gente vê indústria, e a gente vê no espaço urbano a possibilidade de hortas, de produção de alimento, de criação de animais para obtenção de alimentos, ou então de lã, do que quer que seja, né? Pois a gente vê uma dinâmica que a humanidade faz, não é rígido, como se fosse um território, passei da linha de cá, já se trata de outra região, de outra característica, né? E os aspectos sociais, como as classes econômicas, bairros, né? Aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente tem, próximo da zona sul de Belo Horizonte, a gente tem a região da Savassi, um conjunto de bairros que representam aquele ponto de comércio de uma classe econômica específica, né? Ou então, por exemplo, quando a gente fala região, as pessoas confundem muito com outras divisões do espaço, tipo, um lugar ali, região, né? Por exemplo, quando a gente fala aqui em Belo Horizonte do distrito de Venda Nova, é um distrito que faz parte do município de Belo Horizonte e que também tem o seu próprio centro de comércio, que tem os bairros que giram em torno daquele espaço, que é a região de Venda Nova. E também temos a região metropolitana. No Brasil temos várias regiões metropolitanas que giram em torno de uma metrópole, uma cidade principal, e que a dinâmica de pessoas que vão e voltam pela cidade, né, elas acabam participando de maneira integrada daquele ambiente que tem aspectos em comum. Então, junto comigo, no seu caderno, vamos fazer então uma proposta para a gente entender essa ideia de regionalizar? Importante a gente lembrar que os mapas temáticos, é sempre importante a gente ter aqueles aspectos básicos que a gente tem que ter no mapa. O título, a legenda, a sua representação, a fonte da sua informação e a rosa dos ventos, né? Então, o título do nosso mapa vai ser Setores Econômicos. E aqui eu vou chamar de Zizalândia, porque a gente está falando de uma cidade que eu inventei, Zizalândia. Muito bem. E aí a gente faz uma forma de um território e que dividimos em 3 partes. Você pode colocar o símbolo que você preferir e eu vou fazer aqui, já que eu vou economizar no lápis de cor, fazendo só achuras. Então, bolinha, tracinho e xizinho. E aí, a nossa rosa dos ventos, fazer uma bem simples, apontando apenas para o norte, né?
E aí a nossa legenda. Qual que é a nossa legenda? Primeiro, nós vamos identificar com a bolinha o setor primário, onde nós vamos identificar a produção rural. Depois, nós vamos identificar o tracinho, o setor secundário, onde vai ter a zona industrial dessa cidade. E por último, o xizinho, o terciário, o setor que corresponde à nossa atividade de comércio e serviços. Como vocês podem ver, assim a gente consegue identificar onde começa a zona rural, onde começa a zona industrial, onde começa a dinâmica dessa cidade. E se você, por exemplo, tem referência, se você já esteve nessa cidade, você, por exemplo, eu tenho uma noção aqui, vou, por exemplo, usar o azul. Não, o azul não fica muito bom, vamos usar o preto, né? Aqui onde está o preto, aqui é o grande centro da cidade, onde tem grandes avenidas e tudo. Então, quando você tem uma noção de um ponto de referência, você começa a ter maior entendimento sobre a proximidade, as escalas. Ainda faltou uma escala no nosso mapa, né? Então, vamos colocar aqui uma escala gráfica, que coloca que é 550 quilômetros. Né? Uma cidade bem grande. E aí, quando a gente vê esse mapa, nós entendemos a nossa referência. Mas, por exemplo, impede de, se eu estiver na zona industrial, eu ainda ver elementos que, na verdade, são mais da zona urbana? Ou vice-versa, a gente encontra na zona industrial ainda alguns pontos de zona rural, do setor primário? É possível. Tanto é que a gente fez uma generalização sobre esse espaço. Legal? E uma outra coisa é a gente pegar esse mesmo mapa e ter uma nova leitura, que é, por exemplo, aspecto religioso, né? Então, vamos pegar aqui. Se eu, por exemplo, regionalizo um outro espaço e vou dizer, aqui tem uma região, vou criar uma cidade que nem que seja no Brasil para que a gente tenha mais diversidade de religiões. Por exemplo, se eu disser que o ponto que tem bolinha é onde tem cristãos, onde tem o tracinho é onde tem muçulmanos. E quando coloco aqui o xizinho, nós temos judeus. Existem mapas, por exemplo, países que têm maior diversidade religiosa, para além dos cristãos, né, como a Índia, a gente consegue ver regiões onde se manifesta mais uma religião, em função de maior concentração daqueles templos religiosos, em função até mesmo de conflitos religiosos e de guerra que acontecem em função, por exemplo, na Caxemira, que a gente vai ver, então, que existem tendência da população, mas o aspecto humano, a gente generaliza, a gente paga um preço de deixar de considerar as exceções. Muito bem. Voltando à nossa sequência, então, craques, o que é a ideia de região? Vamos agora ao nosso Brasil. Quando nós vemos o território brasileiro, nós já temos a divisão de onde está o nosso território, quais são os países que fazem fronteira, né? Onde está o limite do Brasil. E aqui o limite, né? Aonde que o território brasileiro, que também vai ser no oceano, né? O território brasileiro, dentro da sua organização, também vai ter a organização dos estados, as unidades federativas, mas se a gente tiver só essa divisão territorial, é pouco. A ideia, por exemplo, do território, ela vai ser um desdobramento do que foi a região,
Por exemplo, quando existiam os impérios e aí a tecnologia cartográfica era muito escassa, né? A gente não tinha como ver as coisas do alto de um avião, de um satélite. Então havia uma ideia de onde terminava e começava o domínio, né, de diferentes povos. E aí a região, então, ela sempre foi associada à ideia de se planejar, governar, tá? Então, ao termos a regionalização do Brasil, temos que pensar como que a gente pode integrar esse território. Integrar politicamente é um aspecto muito territorial, mas e no sentido da dinâmica, de onde tem mais fluxo, onde vai ter mais atividades econômicas, diversidade de ofertas de serviços e comércios. Isso tudo vai ser pensado, então, com as propostas das regionalizações. Então, primeiro, a gente tem o Complexo Regional de Pedro Pinchas Geiger, de 1967, esse geógrafo e também economista, ele vai ver o Brasil com os aspectos da economia e da formação histórica regional. Como vocês podem ver, os estados, eles não são o principal fator. Eles vêm como um fator mesmo histórico e com suas características. Né? Por exemplo, o norte de Minas tem mais similaridade com o que ele vai chamar de Nordeste. O norte, ele inclui parte da região Centro-Oeste. E a região mais dinâmica sul do Centro-Oeste, né? Como Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, além da região Sudeste e da região Sul, vai ser a área core. E o interessante dessa dinâmica geoeconômica é porque assim você consegue identificar que o aspecto econômico ele vai influenciar tanto a ponto de não ser o principal fator a divisão dos territórios. E nós temos os 4 Brasis propostos pelo grande geógrafo Milton Santos e Maria Laura Silveira, em 2001, que em suas obras, né, eles falam sobre o meio técnico, científico e informacional, que a região concentrada vai ser a região Sudeste e região Sul, vai colocar a região Centro-Oeste como uma região que já está muito tecnificada, e a região Amazônia, que envolve essa região da floresta, que ainda está tendo muita fronteira agrícola. E o Nordeste como uma região de perda populacional em função das demandas da região concentrada, da região Centro-Oeste. E, por último, essa regionalização que nós conhecemos, que é a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, que vai considerar os aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos, que dá uma organização que tem consideração tanto pelos aspectos dos 4 Brasis do Milton Santos, quanto considera os aspectos dos complexos regionais. A partir disso, o IBGE ele consegue pensar uma maneira de organizar esse espaço pensando em integrações entre os estados pertencentes a cada região. Então, a partir disso, surgem, por exemplo, superintendências econômicas pelo desenvolvimento da região Norte e da região Nordeste e da região Centro-Oeste. A da região Centro-Oeste chama SUDECO, porque é a superintendência pelo desenvolvimento da região Centro-Oeste. Da região Norte, SUDAM, com M, né? Superintendência pelo Desenvolvimento da Amazônia. E do Nordeste, SUDENE, que é a Superintendência pelo Desenvolvimento do Nordeste. Isso desde a década de 80, essas superintendências, elas buscam encontrar meios para sair dessa centralidade da área core de São Paulo. É muito importante em nível industrial, de infraestrutura, sede dos bancos, sede financeira. E ao verem que há uma grande tendência de migrações de diferentes pontos do Brasil em direção a São Paulo, a gente precisa integrar, né? Dar significado para as grandes cidades como Manaus, como Belém, e a partir disso também pensar maneiras de que essas pessoas também tenham acesso à informação. Hoje temos um mundo globalizado que a informação consegue chegar melhor para quem tem um meio de comunicação, mas o meio físico ainda é muito mais
democratizante, dá muito mais oportunidade de emprego, e é daí essa importância. E hoje em dia a gente vê o Nordeste se desenvolvendo economicamente, vemos as migrações de retorno, pois existe uma capacitação técnica profissional, existem mais motivos atrativos para as indústrias investirem na região Nordeste, né? Então, essa é só uma noção para vocês terem, né? Então, dentre as limitações que estão presentes na regionalização do IBGE, é porque fica fechado dentro do território do Brasil, né? Do território do Estado, eu quero dizer, né? Diferente do Pedro Geiger. E a atividade 2, quais limitações estão presentes na regionalização dos complexos regionais geoeconômicos de Pedro Geiger? É o contrário também. Para um Estado pensar uma integração com outros Estados, ele tem que considerar que parte dele faz parte do complexo regional do Nordeste, por exemplo, aqui em Minas Gerais. Essas são as nossas referências. Eu agradeço a sua companhia e bons estudos. Tchau, tchau!